Boa noite a todos, a todas. Hoje conversaremos com o Rodrigo, mais conhecido como Dr. Camisinha. Vamos esperar chegar às 8 horas, até entrei um minuto adiantado. Sejam bem-vindos. Vamos começar aqui, deixa eu colocar o Rodrigo aqui para dentro. Boa noite, Vini. Boa noite a todos. Hoje a gente vai conversar, deixa eu colocar ele aqui. Doutor Camisinha. Vamos ver aqui. Boa noite, Cris. Eu estava falando com meu amigo Vini, eu estou no hospital e eu espero, por enquanto a internet está maravilhosa, que nós não tenhamos problemas com a internet. Vamos torcer para que não. Deixa eu ver se eu acho a tua camisinha aqui. Rodrigo, solicita para eu te colocar de novo, que eu vi que eu tinha te colocado, mas não deu certo. Não deu. Vamos fazer de novo. Solicita para que eu te coloque na live novamente, por favor. Boa noite, Tereci. Enquanto isso, eu falando boa noite com o nosso público querido. Viu, Rodrigão? Me solicita para eu te colocar de novo aqui. Eu estou vendo você aqui. Tá. Vamos ver aqui. Agora vai. Boa noite, agora deu certo. Espera aí que eu vou inverter. Que eu vou inverter a câmera aqui. O teu ring aí para não a gente ver melhor. A minha iluminação não vai estar muito boa. Aí. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? E você? Seja bem-vindo. Olha, tem duas figuras atrás de você aí que estão espelhando aí. Dois quadrinhos. Sim. Espera aí, deixa eu mexer aqui. Pronto, aí vai ficar perfeito. Aí. Tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo. E você? Seja bem-vindo. Obrigado. Seria interessante até para o público que o Rodrigo vai falar, que ele é especialista, que quem tiver filho, coloca o filho para assistir a live, que é uma coisa muito interessante, principalmente filho adolescente. Mas deixa eu falar um pouco do Rodrigo. O Rodrigo, ele vai conversar com a gente. Ele é um fisioterapeuta apaixonado pelo assunto de prevenção, de contracepção, e estudou muito sobre isso, tem uma história bacana. E a gente vai estar conversando. Eu peço que vocês interajam, porque a live, mais uma vez, é feita para vocês. E a gente vai dançar conforme a música. Então, Rodrigo, por favor, me fala um pouco do seu trabalho de maneira bastante objetiva, para que a gente possa desfrutar, por favor. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, doutor Altamiro, por esta oportunidade de estar aqui. Bom, vamos lá. Como o doutor já fez uma breve apresentação, meu nome é Rodrigo Martins, minha formação sou fisioterapeuta, eu sou especialista em educação sexual, em prevenção, e eu criei um personagem chamado Dr. Camisinha, para que ele fosse referência, né, não só no Brasil, mas como no mundo, para nós falarmos da educação sexual, da prevenção, que muita gente tem tabu, né, medo de falar disso, não sabe como falar com os filhos. Então a gente tem impactado de 4 a 7 mil pessoas por dia nas nossas redes sociais, doutor. Perfeito. E me fala uma coisa, qual que é o público que você pretende atingir, o que você vem atingindo? Adolescente, adulto? Como é que funciona isso? Ótima
pergunta. Eu fiz esse canal acreditando na prevenção, porque tem um dado no Banco Mundial que fala para cada $1 que você investe na idade dos 10 aos 19 anos, para que a mulher não se torne mãe nessa faixa etária, né, que é a gravidez precoce, e ela se tornasse mãe após os 20 anos de idade, para cada $1 que você investir nisso, segundo o Banco Mundial, você retornaria $98 em produtividade. Então, o foco do Dr. Camisinha é trabalhar nessa faixa etária dos 10 aos 19 anos. Porém, como a gente foi produzindo muito conteúdo no YouTube, nas redes sociais, hoje a gente tem mais de 115 mil inscritos no YouTube, e muitas pessoas, a gente acaba pegando um público dos 19 aos 35 anos, que aí são mais jovens, que têm muitas relações sexuais desprotegidas e acabam pegando as infecções sexualmente transmissíveis, onde a gente também tem um trabalho de prevenção e orientação. Certo. Prevenção e orientação. Eu tive, quando eu era adolescente, e mais entrando na fase adulta, eu tinha muitas dúvidas e não tinha ninguém a quem recorrer. Eu, quando me tornei médico, eu me propus também a seguir esse papel de esclarecer dúvidas, de ser confidente das minhas pacientes, e é uma coisa muito bacana. E eu transfiro essa minha situação para você com a seguinte pergunta: quais são as colocações que os adolescentes mais comumente fazem a você? Doutor, essa pergunta é muito importante porque antes de eu falar, né, muitos pais, hoje eu sou pai também, tenho 44 anos, tenho um filho de 11 anos, né, e a gente não pode esquecer que a gente também foi pré-adolescente, adolescente, que a gente não adianta achar que as gerações mudaram, que as pessoas não vão ter dúvidas, né, eu costumo falar que os meus avós, eu sou filho adotivo, né, mas os meus avós, o meu avô fugiu com a minha avó de casa, da casa dela da fazenda, para poder casar com ela, né, então eram jovens também. E hoje, apesar da gente ter muita informação na internet e as pessoas consomem muita coisa, mas ao mesmo tempo não aprendem, as dúvidas elas são variáveis, mas elas são as principalmente sobre a primeira relação sexual, sobre como funciona um ciclo menstrual, né? Eu costumo falar para as meninas, né, como eu sou fisioterapeuta, sempre procurar um ginecologista, porque hoje muitas meninas que às vezes vão ter a primeira relação sexual, doutor, elas perguntam, se eu vou ter minha primeira relação sexual, se eu já tive, eu vou no ginecologista, mas minha mãe vai comigo. Se ela entrar dentro da sala, o médico vai me examinar, vai ver que o ímã está rompido, ele vai falar para minha mãe que eu não sou mais virgem. Então também tem todo esse tabu, esse medo da menina estar indo ao ginecologista, né? Existe um estudo que fala de 1 em cada 4 adolescentes, elas não sabem como evitar uma gravidez. Então, apesar da internet estar aí, ter muitas informações, as pessoas elas realmente não têm um planejamento de educação sexual. Então, as dúvidas das adolescentes é principalmente essa. Eu costumo falar que 90% das pessoas que vêm me procurar no YouTube, que às vezes fala, doutor, eu tenho 14, 15 anos, meu pai vai sair hoje, eu vou ter uma relação sexual, eu vou tomar a pílula do dia seguinte, eu posso tomar? Então, assim, são coisas perigosas, né, que as pessoas às vezes acham que vão se prevenir e acaba ingerindo muito hormônio desnecessário. Você sabe que, você colocando isso, tem uma coisa interessante. Apesar de toda a informação, de toda a facilidade de informação e toda a acessibilidade, é impressionante que os jovens vão para a primeira relação sexual sem nenhuma proteção, com aquela mentalidade. Não, vamos deixar acontecer e depois a gente vê o que faz. E eu atendo qualquer faixa etária, mas a faixa etária, uma das faixas etárias que eu tenho mais prazer em atender são justamente essas jovens meninas, antes de qualquer tipo de contato, para a gente poder começar a orientação do zero. Então, o que eu costumo dizer, e eu acho que você também segue essa linha, é que, primeiro, a vida sexual, a sexualidade é uma coisa maravilhosa. E, na minha opinião, ela tem que ser vivida intensamente. Porém, sabendo o que se está fazendo. Então, antes de começar a relação sexual, essa é uma das mensagens que eu vou querer deixar no final com você, tem que procurar um médico, tem que procurar um ginecologista para ter uma prevenção antes de começar a vida sexual, que vai ser qualquer método contraceptivo, camisinha, vacinação, a gente vai estar falando sobre isso. Não quero avançar nesse momento. Rodrigo, me fala uma coisa. Qual tem sido o seu maior desafio
para continuar o seu trabalho, que, a meu ver, ele é essencial e importantíssimo? Na verdade, doutor, você acabou falando da prevenção e só a gente não vai mudar o tema, mas a importância da prevenção, a gente pode falar dessa catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Minha esposa é de Canoas, e aí o nosso presidente ele chegou a falar que se investisse R$ 1 bilhão para combater as enchentes, o Porto Alegre não teria um prejuízo de 15 bilhões. Ou seja, as pessoas não quiseram investir 1 bilhão, né? Porque acharam que nunca ia acontecer. E aí aconteceu e agora vai ter que gastar mais de 15 bilhões só em Porto Alegre. Então, o maior desafio, doutor, é a educação sexual. Eu vou dar um exemplo claro. Hoje, eu tenho um filho, ele estuda numa boa escola, joga futebol numa boa escolinha, faz inglês numa boa escola. Então, assim, nós nos preocupamos em dar o melhor para os nossos filhos em relação à educação, esporte, lazer e até o aprendizado de idiomas, né? Mas o ser humano ele não se conscientizou da importância da educação sexual e da prevenção, porque infelizmente no Brasil hoje, e isso acontece muito nas periferias, eu costumo falar, desculpa o termo, mas é mais para a gente falar de pobreza, né? É o pobre gerando pobre. Então, há uma menina que ela mora numa comunidade, ela mora com os pais, e às vezes esses pais tiveram os filhos jovens, e quando ela chega com 15, 16 anos, ela engravida, e aí ela vai ter que cuidar dessa criança, e ela acaba saindo da escola, né? Tem aquela geração neném que não trabalha nem estuda. Hoje a menina, quando ela tem o filho antes dos 14 anos, a probabilidade dela ter outro filho até os 17 anos é 30% a mais. Então a gente vê que é a falta de prevenção e a falta de conscientização, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro, onde as pessoas elas não investem em prevenção e esperam realmente para acontecer, e aí depois que acontece, a gente tem esses temas do PL do aborto, e isso é um tema muito discutido. Hoje, uma menina de 14 anos, 364 dias de vida, se ela tem relação sexual, isso é considerado estupro. Ela completou 15 anos, ela já está consentida. Então eu falo que as pessoas estão discutindo aborto, mas elas tinham que se importar primeiro com prevenção. Quando eu era jovem, doutor, e você lembra disso também muito bem, a campanha do cinto, né? O cinto de segurança. Quando nós éramos crianças, a gente andava no porta-mala do Fusca, né? E os pais viajavam conosco. Quando entrou aquela campanha de cinto, foi tão forte aquilo que a nossa geração se conscientizou da importância do cinto. E hoje a gente educou os nossos filhos, e hoje o nosso filho ele entra dentro do carro, se você vai na padaria, não bota o cinto, seu pai fala, meu filho fala, pelo menos para mim, papai, coloca o cinto. Então, ou seja, é conscientização, é prevenção. E ela vem antes. Então, tudo que a gente faz antes, a gente vai prevenir depois. O que você faz no seu consultório, eu não atendo, né, as pessoas, mas assim, a gente orienta pela internet, é exatamente isso. A pessoa ela tem que ir no ginecologista antes de ter a primeira relação sexual. Mas aí também, doutor, vai muito da mulher. E eu quero reverter esse papel, que é o grande desafio, é conscientizar o homem de também conhecer o próprio corpo e respeitar a mulher. Porque hoje, quando a mulher engravida, 90% dos casos, né, existe muito machismo ainda, o homem fala, não, você engravidou porque você não se cuidou. E aí joga toda a culpa para a mulher. Pois é, isso é um assunto que eu coloco muito, que quem manda na sexualidade não é. O homem acha que manda. Quem manda é a mulher. Eu costumo Perfeito. dizer o seguinte, o homem pode sair querendo ter uma relação sexual. Se a mulher não consentir, ele não vai ter. Agora, se a mulher quiser sair para ter uma relação sexual, ela vai ter. Perfeito. É muito importante que isso seja assumido. E é um assunto que diz respeito ao homem e à mulher. Não é só a mulher. Quer dizer, o homem que tem consciência, ele também deve se proteger e não só deixar nas costas da mulher. Agora, eu sempre alerto a mulher o seguinte: esteja sempre você protegida, porque infelizmente os homens ainda têm uma ideia que eu não consigo conceber isso, de ter a relação sem nenhuma proteção e depois ver o que vai fazer, sem nenhuma proteção, nem camisinha. E se alguma coisa acontece, quem vai levar na cabeça é a mulher. Então é um Perfeito. assunto para os dois. Eu tenho filho adolescente, eu ensino o meu filho, que está começando a namorar agora, olha, você se proteja. Já tive até uma conversa com os dois. Olha, vocês
procure um ginecologista. Eu não sou aqui, eu sou pai do meu filho, eu não sou ginecologista. Procure os dois de um ginecologista, vão conversar, vão perguntar suas dúvidas e se protejam, se protejam. Eu quero fazer um comentário aqui, Rodrigo, da importância da vacinação para o HPV. Hoje nós temos uma vacina nonavalente, que é a vacina eu não vou dizer mais eficaz, mas a que concede um maior número de proteção para o maior número de sorotipos do HPV, que se toma 3 doses, 0, 2 e 6 meses, e se preconiza dos 12 aos 26 anos, mas eu costumo dizer o seguinte, isso orienta-se dessa forma por conta na estatística, ter meninas que começam a relação com os 9 anos. Mas se orienta os pais e os pacientes as pacientes da seguinte maneira: quando for começar a ter relação sexual, antes de ter, já faça a vacinação completa. Você deve conhecer isso, Rodrigo. A Austrália, que está mais avançada na vacinação em massa, que hoje essa vacinação monovalente é muito elitista, porque ela só tem na rede particular. A Austrália tem um planejamento de, em 2030, ou seja, daqui a 6 anos, ter erradicado o câncer de colo uterino. Então, a vacinação é uma ferramenta potentíssima para nós prevenirmos os adolescentes, as pessoas que estão iniciando a vida sexual, a não ter problema com câncer de colo, de útero, de vagina e vulva, mais raro, e o homem o carcinoma de pênis. Então, pais e molecada que está assistindo a live, tenham isso em mente e procurem um médico, um ginecologista ou urologista para ter informações e para serem orientados dessa forma. Rodrigo, me fala uma coisa. O que você falaria, assim, de maneira bastante sumária, que seria a melhor estratégia de contracepção para adolescentes? Depois eu vou fazer o meu comentário. Como é que você orienta o adolescente que te procura na internet com dúvidas de o que fazer? Tudo bem, tem que fazer a contracepção, tem que se proteger, mas qual é o método que é mais adequado para essa faixa etária? Perfeito, doutor. Só retificando aqui o que você falou sobre a Austrália, é muito interessante também que em Israel, por o homem ser circuncidado no 8º dia, né, lá também não tem casos de HPV. Isso é interessante também, porque às vezes o homem ele também tem aquela vergonha de tirar o prepúcio, né? Ou às vezes tem aquele probleminha da fimose, porque não fez massagem direito, e aí tem todo esse preconceito. Então, a circuncisão, né, a apostectomia, ela também ajuda na prevenção do HPV. E Israel, os homens também lá não têm HPV. Sobre a importância da vacinação do HPV, é importantíssimo. O meu filho já tomou a primeira dose no ano passado, agora vai tomar a segunda dose também. Então, assim, você ter a consciência. O problema, doutor, é que eu acho que falta muita prevenção, falta muito investimento em prevenção. Saiu uma reportagem há 15 dias atrás, em Londres, que 56% dos homens não usam camisinha com mulheres bonitas. Olha só que coisa na cabeça, né? Aquilo que você comentou agora. Como é que pode, né? O homem, ele vê uma mulher bonita, né? E ele fala, pô, não vou usar camisinha. E a gente, quem vê cara não vê coração. Eu brincava muito quando dava palestra, né? Quem vê cara não vê AIDS, não é coração. Né? As pessoas misturam um sentimento e vai ter uma relação com uma pessoa que não conhece e acaba se contaminando. Então, a importância do HPV, da vacinação é importantíssima, até porque o câncer de colo de útero mata, né, muitas mulheres hoje, e vacinando vai ter a prevenção. E a importância da mulher fazer o Papa Nicolau, né, de pelo menos uma vez ao ano, né, o ideal seria de 6 em 6 meses, mas como nós estávamos conversando, o Brasil ele é gigantesco, tem cidades que mulheres não têm acesso ao ginecologista, então a gente precisa se informar e divulgar, disseminar mais isso, né? Principalmente os laboratórios de HPV, que fazem a vacina do HPV, eles têm que patrocinar, têm que incentivar o nosso trabalho, que é o que a gente trabalha com prevenção, é divulgando isso e falando todos os dias na internet, porque quando a gente fala todos os dias, as pessoas acabam se conscientizando. Mas me fala, como é que você orientaria, voltando para a minha pergunta, o jovem adolescente, qual seria a estratégia de contracepção mais adequada para esse público?
primeira coisa que eu costumo falar é principalmente quando a mulher ela é mais madura que o homem, né? Uma menina de 13 anos, ela tem uma cabeça completamente diferente do menino de 13 anos. Ela já está olhando os meninos de 15, 16 anos. Então a mulher ela é mais madura em relação à idade do homem. Então o que eu gosto de disseminar na internet e informar é que primeiro que a mulher ela precisa conhecer o ciclo menstrual dela, né? Ela entender o que é período fértil e procurar um ginecologista para que ela veja, às vezes a mulher não tem o ciclo menstrual regular, o ginecologista vai orientar qual o melhor anticoncepcional, porque a mulher, ela às vezes quer tomar o anticoncepcional, a mulher, eu digo adolescente, quer tomar o anticoncepcional que a amiga toma, né? Às vezes, muitas vezes a mãe de baixa renda vai lá, compra qualquer anticoncepcional e soca na menina e não informa como a mulher tem que tomar o anticoncepcional. Então, às vezes, as meninas, elas engravidam porque falar, mas eu tomei o anticoncepcional e engravidei, não funciona. Não, não funciona, como assim? Como que você usou? Né? E hoje, o método mais conhecido e também um dos mais seguros é o método de barreira, que é a camisinha, né? Tanto tem a feminina quanto a masculina, porém a feminina ainda por baixo conhecimento, baixa divulgação, às vezes a mulher tem aquela dificuldade de acha feio que vai colocar, como vai ficar o aspecto, mas ela é extremamente segura, né? E ela pode ser colocada até 8 horas antes da relação sexual, porém o melhor método é a camisinha. O que a gente tem que fazer é educar os homens e conscientizar eles, né, para colocar a camisinha no lugar adequado, porque às vezes o homem ele coloca a camisinha dentro da carteira e deixa a camisinha lá por anos, né? É só para mostrar para os amigos que está com uma camisinha dentro da carteira. E às vezes o calor, o frio, o jeito que a camisinha é armazenada ali pode ocorrer depois, caso a pessoa vai ter uma relação sexual, ela estourar mais fácil. Porém, o preservativo masculino é o melhor método de barreira seguro, que quando usado, além dele prevenir uma gravidez não planejada, vai prevenir também contra as infecções sexualmente transmissíveis. Então, no meu conceito, não existe método 100% eficaz. Eu costumo falar para os jovens, se você não quer engravidar, não tenha relação sexual. Né? Se ela não tem essa consciência. A única maneira de você não ter filho é não tendo relação sexual. Vai ter relação sexual? Vai usar um anticoncepcional e vai usar o preservativo. Se esqueceu o anticoncepcional, está usando a camisinha. Se está tomando um anticoncepcional, estourou a camisinha, não tem período fértil. Então, são dois métodos que, combinados, o adolescente, o jovem, ele vai ter uma vida sexual saudável. E um ponto importantíssimo que você falou aqui sobre a prevenção, também é comprovado cientificamente que quanto mais cedo nós falamos sobre sexualidade com os nossos filhos, mais tarde eles iniciam a vida sexual deles. Lembrando que hoje no Brasil, a idade média da primeira relação sexual do brasileiro é 12,7 anos para os meninos e 13 anos para as meninas. Quando a gente fala no estado de São Paulo, a gente fala de 15 e 16 anos. Mas quando a gente leva isso para Norte e Nordeste, cai para 9, 10, 11 anos. O problema é o Nordeste. Muito bem, eu vou te contar eu vou responder a pergunta de uma paciente. Eu não tenho colo do útero, eu tenho que vacinar? Claro que tem que vacinar. Tem que vacinar. A vacina ela tem comprovação científica dos 9 aos 45 anos. O laboratório que produz a vacina, tem um laboratório que produz a vacina, que eu não vou dizer agora, porque nós não estamos aqui para falar de propaganda, fazer propaganda de laboratório, mas que eles têm uma tendência, não só comercial, mas que vacine todo mundo que tem vida sexual, que mal não vai fazer, mas a gente tem até os 45 anos, homem e mulher. Mas eu vou te fazer uma colocação impressionante, em relação ao HPV, mas HIV. Eu tive um acidente, a questão de 5 anos atrás, numa cirurgia, que um colega me furou, uma paciente era HIV positiva, naquela antes de terminar a cirurgia, afoito, me furou. E eu fui fazer aquele programa de 30 dias, se tomar o coquetel, para erradicar a contaminação. É muito rara a contaminação de HIV, é praticamente próximo a zero, mas existe a possibilidade. Como era pai, eu não vou ser irresponsável. Se eu estivesse sozinho, talvez eu nem fizesse, mas eu já era pai e fui fazer. O infectologista da época, Rodrigo, quase colocou o seguinte, que não existe trabalho de prevenção no Brasil uma vez por ano, que é mal e mal feito, uma vez por ano. E os homossexuais, estou falando agora dos homossexuais masculinos,
nessas baladas, e o homem tem uma volúpia, o homem tem um apetite sexual assim mais intenso que a mulher. Eu não sabia disso. Nessas baladas de homossexuais masculinos, enfim, muita droga, muita droga, muita loucura, e as pessoas têm relação sexual nas baladas sem nenhuma proteção, e tem uma coisa que é roleta russa. O que é roleta russa? É sabido que é HIV positivo, e as pessoas, os caras vão ter relação com esse cara sem nenhuma proteção, pensando o seguinte: bom, se eu pegar, hoje tem um coquetel, então eu não vou morrer. Então veja a que ponto que chega a irresponsabilidade. Bom, e outra, e o SUS me fornece. O SUS me fornece. Então não preciso me preocupar. Eu vou ter uma relação, estou afim, estou louco. Se eu pegar, eu não morro mais disso. E eu tomei o coquetel, hoje já evoluiu muito, mas um mês, Rodrigo, é um inferno. Te arrebenta a imunidade, você fica fraco, é uma desgraça. E o pessoal tem essa mentalidade. Então a gente precisa investir, e eu não sei quanto tempo vai começar isso, você é um idealista. Eu não desisti, eu não vou desistir nunca. Mas a gente anda a passo de tartaruga. Não se faz trabalho de prevenção nesse país. Não se faz. Não se faz. E olha, eu estou falando de São Paulo, cidade de São Paulo. Imagina, Nordeste, norte do país, que a gente ainda tem como principal câncer, só perde para a mama, mas o câncer mais incidente na região norte e nordeste é o câncer de colo do útero, por falta de prevenção. Muito bem, Rodrigo. Me fala um pouco de quais são os seus planos aí para o futuro. Que eu já percebi que você é um entusiasta, você é um romântico, e ao meu ver você tem que continuar com esse perfil sim, porque senão a gente perde a vida, perde a graça. Mas quais são os seus projetos para continuar o seu trabalho? Bom, como eu falei no início, né, o Dr. Camisinha ele foi inspirado no Zé Gotinha. Hoje as pessoas elas olham o Zé Gotinha, elas sabem que é campanha de prevenção. Então o Dr. Camisinha ele também é uma campanha de prevenção em relação à gravidez não planejada e às infecções sexualmente transmissíveis, inclusive o HIV, né, para que ele não evolua para o quadro da AIDS. Você comentou sobre o uso da PrEP, né, e hoje, graças a Deus, essa medicação ela tem evoluído, o SUS dá de graça sim, porém o conceito é esse mesmo que você falou. Hoje eu estava conversando com um colega meu de um pouquinho mais novo do que eu, e ele foi numa festa em São Paulo e ele falou que era pior que Sodoma e Gomorra. Então, tipo, ele é hétero, né, mas ele foi lá convidado por uma amiga e três homossexuais, e eles entraram nesta festa e, inclusive, ele falou, cara, o que eu vi lá dentro não dá para comentar, né, que é sexo explícito, é masturbação, beijo, roleta russa, como você falou, e com o conceito, inclusive existem festas de luxo, e a gente está falando de público classe A e B, em São Paulo, que eles promovem, né, com o seguinte slogan, né, venha sem camisinha, e só pode vir quem está tomando a PrEP. Ou como se fosse Sodoma e Gomorra, justamente por essa falta de informação e por achar que não vai pegar outras STs. No entanto, que gonorreia e sífilis explodiram, né, depois dessas medicações. Os casos de HIV estão controlados, caiu na cidade de São Paulo. São Paulo tem feito um trabalho excelente em relação ao HIV, porém, por estar disponibilizando essa medicação, as pessoas acabam não tendo a consciência e preferem tomar a medicação, sem contar com esses riscos, né, porque são antibióticos fortíssimos, cai a imunidade, deixa a pessoa indisposta, enfim. Então, é muito importante a gente estar conscientizando isso. Se a gente não sonhar na vida, a gente não consegue viver. Então, o Dr. Camisinha ele surgiu em 2015. Hoje, no YouTube, a gente tem estamos chegando a 11 milhões de visualizações. Eu acredito que é só o começo, porque tudo tem que ter um começo. Então, alguém tem que levantar a bandeira da prevenção no país. Graças a Deus, eu já falei com pessoas do mundo inteiro, da Europa, jogador de futebol famoso que pegou gonorreia, que joga lá na Arábia. Já falei com empresários que pegaram DSTs nos Estados Unidos, pessoas na Angola, em Moçambique, país de língua portuguesa, que encontram os vídeos do Dr. Camisinha. A gente tem a oportunidade de conversar hoje com o mundo inteiro. Então, eu estou sentado aqui e falo, nossa,
que maravilha a gente poder abrir um celular e poder falar de informação e de prevenção. Os nossos projetos, eu cada vez mais fico mais animado. Eu tentei muito levar o projeto para o lado público, né, para a gente implantar isso a nível federal, porém a política, infelizmente, não é o que a gente imagina. E aí hoje a gente está fazendo parceria com o Instituto, onde a gente vai procurar grandes empresas para ser mantenedoras do projeto, onde elas, em vez de pagar um imposto, né, elas vão doar esse imposto para o projeto Doutor Camisinha, através da UCIP, existe uma lei específica para isso. Então, empresas que vão estar olhando o nosso projeto, e em vez dela colocar o imposto, às vezes não saber o retorno, ela pode destinar para um projeto onde a gente vai impactar jovens, onde a gente vai entrar dentro das periferias, né, isso a nível Brasil. Então a gente está correndo atrás disso agora, estou trazendo pessoas competentes que possam fazer esse tipo de parceria comigo. O nosso amigo Vini, que nos conectou aqui também, me conectou com um sócio dele, onde a gente está planejando em criar um game do Doutor Camisinha para nós entrarmos dentro desse mundo dos games, né, que hoje ele atinge 350 milhões de jovens no Brasil, no mundo, desculpa, com mais de 190 confederações. Então a gente quer formar um jogo de prevenção do Doutor Camisinha em português, inglês e espanhol. E também a gente está estudando algumas propostas de ir para a África, onde a gente pode fazer um trabalho lá de prevenção e construir algo que a gente possa levar para esses países mais subdesenvolvidos do que o Brasil. Apesar da gente ser um país riquíssimo, a gente ainda está muito aquém no que você falou em relação à prevenção. Então, nunca desistir. Eu acredito que o que me instiga é que todo dia tem alguém do outro lado precisando de ajuda. Eu sou filho adotivo e falo que eu ganhei na Mega Sena. Então, muitas meninas me procuram para fazer aborto, e esse projeto já salvou mais de 170 bebês de mães que queriam abortar. Então, elas mandam as fotos dos filhos para mim, falando: doutor, lembra aquele dia que eu queria abortar? Está aqui a vida do meu filho, eu queria te agradecer. E eu acho que isso não tem preço. Quem salva uma vida, salva um mundo. Então, mesmo sem dinheiro, mesmo sem recurso, mesmo sem apoio, eu estou fazendo a minha parte, eu estou plantando, e eu sei que estou lançando uma sementinha no reino de Deus para que um dia isso possa crescer, frutificar e atingir o mundo inteiro. Olha, legal. Eu queria, assim, concluir a nossa live dizendo uma coisa importante. Vou fazer um grande final e eu quero que você também o faça, que eu mexo com saúde, eu sou um pouco mais velho que você, o que nós temos a prevenção, a saúde é como previdência privada. Ninguém vai ficar rico ganhando na Mega Sena. Ninguém, ou quem ganhou na Mega Sena ficou rico pouco tempo ou foi assassinado, enfim. A saúde é a mesma coisa. A gente vai ter saúde lá na frente plantando desde a adolescência, fazendo atividade física, se cuidando, se prevenindo. E começar a vida de maneira correta, sem ter uma gestação, por exemplo, de maneira indesejada, sem pegando uma doença. A HIV ainda tem como tratar, imagina HIV, é muito mais complicado. Então, pensar de maneira quase neurótica nisso, não deixando de viver a vida, mas se protegendo. A manutenção, um carro, a maneira de a gente garantir que um carro dure mais, uma moto dure mais, se você fazer uma manutenção preventiva, evitando o problema. O nosso corpo não deixa de ser uma máquina. A gente tem uma chance maior de ter longevidade cuidando dessa máquina de maneira muito cuidadosa. Então, esse tema é importantíssimo. Estão me falando aqui, não é? De a importância dos pais nesse contexto da adolescência. Não pode ser um tabu. Essa conversa da sexualidade ela tem que ser colocada. Aquela história que os pais, eu não quero saber que minha filha está namorando, e o pai se omitir desse assunto, o pai tem essa postura com a filha, isso não pode mais acontecer. Não adianta, porque senão a relação sexual ela vai acontecer querendo ou não. É muito melhor que a filha ou o filho tenham um apoio familiar, tenham o pai e a mãe como cúmplices, do que fazer escondido. Então, com pais aqui presentes na live, filhos conversem entre si experiências. Não há que se ter vergonha. Uma gestação no menino de 15 anos arrebenta a vida da mulher. Não quer dizer que ela não vai ser bem sucedida depois. Ela vai, se ela tiver muito foco e muita determinação. Mas
é muito prejuízo para essa adolescente ela ter uma gestação nesse momento. Ela vai se privar de uma série de coisas que não é o momento da semana. Então, qual é a grande ferramenta que a gente tem? É saber o que está fazendo, se prevenir. Não vir com essa historinha, mas eu pensei que não fosse acontecer e depois vamos correr atrás. Depois, o trauma, a conta vai ser muito alta. Então, a prevenção é tudo. O que você gostaria de falar para encerrar aqui? Por favor. Doutor, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer esse bate-papo, né? Eu fico feliz e agradeço ao Vini, agradeço o seu tempo também, disponibilizar. Eu acredito que somos profissionais da área da saúde, temos os mesmos objetivos. Eu acredito que tanto as confederações de urologia, de ginecologia, de cardiologia, enfim, são unidas, né? Eu acho que tem muitos médicos produzindo conteúdos interessantes. Procure o seu médico, procure o seu ginecologista, procure o seu urologista, invista em prevenção. E os pais têm vergonha de falar com os filhos porque eles também não tiveram isso quando foram adolescentes. Prova disso é que tem um estudo que nos últimos 10 anos as infecções sexualmente transmissíveis cresceram mais de 100% na terceira idade. Até pelo uso do Viagra, Tadalafila, essas medicações onde os idosos estão vivendo mais, se divertindo mais e se prevenindo menos. Então o HIV também cresceu na terceira idade, tudo por falta do quê? De prevenção, de achar que nunca vai acontecer. Então eu costumo falar em todos os meus vídeos que antes do prazer, né, usar a cabeça, né, se prevenir. Então essa é a minha mensagem. E para quem quiser seguir as redes sociais do Dr. Camisinha, a gente tem aplicativo, tá no YouTube, tá no Quai, tá no TikTok, tá no Instagram. Então, as pessoas que quiserem seguir, pode seguir. O projeto é sério, a gente impacta a vida das pessoas, transforma. E se tiver oportunidade de alguém estiver assistindo, quiser patrocinar, fazer doações, a gente aceita, doutor. Então, te agradeço por essa oportunidade. Olha, Rodrigo, foi um prazer falar com você. E vamos continuar nossas conversas, viu? Boa sorte nos seus projetos e nos seus anseios. E nunca, eu tenho, como eu te falei já, tenho um pouco mais de idade que você, nunca abandone seus sonhos. São sonhos maravilhosos. Obrigado, doutor. Tchau, tchau. Boa noite. Um abraço, boa noite. Tchau, tchau, boa noite. Obrigado a todos.